Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje, proposta de maquiagem para noivas. Essa proposta fica muito bonita para ser usada tanto para noivas que casam durante o dia quanto durante a noite. Vou começar fazendo a remoção da maquiagem dela. E enquanto eu tiro a maquiagem, não esquece já de se inscrever no canal, deixar o seu like, que me ajuda muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas que também amam maquiagem. Então, depois de fazer toda a limpeza do rosto dela com um tônico, eu começo aí a fazer a parte de hidratação, nutrição e resistência para essa pele, que é o quê? Usar primeiro o Oil Shine da Thalita Barrichello, que é um óleozinho responsável por deixar a pele mais viçosa, mais brilhosa e também deixar a nossa maquiagem grudada no rosto dessa nossa noiva por mais tempo. E eu gosto de aplicar esse produtinho com as mãos mesmo, então eu venho com esse produto esfregando mesmo o rosto da minha noiva, aplicando ele direitinho para que esse produto seja muito bem absorvido e fique nessa primeira camada da pele mesmo, para receber os próximos em seguida. Essa cor que eu uso é a cor bronze, se muito não me engano. Ele é um produto que tem de outras cores também, mas essa cor de brilho que vem do fundo, ela é muito pouca, assim. Ela quase não é tão visível, não vai alterar tanto. Então, você pode usar tanto o rosé quanto esse bronze, esse meio dourado, que o resultado vai ficar incrível. Pode ser usado em qualquer cor de pele, não vai dar diferença na sua base, não vai dar diferença no tom, nem nada. Ele serve mesmo para dar esse brilho e para começar a fazer essa camada de nutrição para a pele da sua cliente. O próximo produto que eu vou usar é um hidratante, então começando aqui com o creme de aveia da Davene, que é um dos meus hidratantes favoritos para maquiagem. Ele é um hidratante baratinho de farmácia, ele custa mais ou menos aí tipo R$24 em média. E ele dura horrores. Fora que depois que a gente aplica, ele fica com um viço muito bonito da pele. Então ele entrega essa naturalidade, que é uma coisa que eu prezo muito durante os meus atendimentos. E também das minhas maquiagens para curso, é uma coisa que as alunas elogiam muito, que é a pele. Depois a gente vem com a blindagem. Eu já tinha passado um pouquinho de corretivo no nariz dela, porque eu esqueci de passar a blindagem. Acontece. E aí eu venho com a blindagem da Prilessa com a Catarine Hill. Com o pincelzinho língua de gato, eu gosto sempre de atritar esse produto com o pincel. Então eu faço literalmente uma película com esse produto em cima. E é muito importante que você preste atenção na quantidade de blindagem que você coloca na sua pele. Porque como eu já falei em outros vídeos, a blindagem ela é um produto que vai ajudar ou vai destruir a sua maquiagem. Se você coloca em grande quantidade, em excesso de produto, você acaba literalmente acabando com a sua maquiagem, porque essa blindagem vai abrir toda, vai esfarelar e não vai deixar com que os outros produtos venham por cima. Então é importante que você entenda que ele é um produto que é para ser um filme muito delicado e muito fino por cima da pele da sua cliente, para receber os outros produtos. E é bom que esse produto seque aí pelo menos 2 a 4 minutos, então eu vou usando um leque para auxiliar. Você pode usar um ventiladorzinho, se for melhor para você. Eu prefiro o leque porque o ventilador eu sempre esquecia de carregar, então o leque é mais prático por isso. Então tem que ter um tempo de secagem legal para ele conseguir fazer o efeito que ele foi destinado a fazer. Agora sim, a gente vem com uma camada de produto para aumentar a durabilidade e a resistência. Estou usando esse corretivo, camuflagem da Maquiel Canelli. E o que acontece? O rosto da Eduarda, da Maria Eduarda, ele é mais claro do que o restante do corpo. Então, como vocês podem ver, existe uma diferença entre rosto e pescoço. E a gente tem que se atentar a isso na hora de fazer a pele dela, porque eu preciso tentar igualar ao máximo o rosto com o pescoço dela. E eu fiz isso na hora dos contornos. Pra base eu não me preocupei tanto. Eu tentei levar realmente mais pra parte do contorno. Então, depois da camada, essa película de corretivo feita, a gente vem com base. Misturei 2 bases da Boca Rosa pra fazer essa pele. E primeiro eu apliquei com um pincelzinho Kabuki. Esse é um pincel da CSN, é uma marca super baratinha que custa tipo R$10 mais ou menos e tem uma qualidade incrível. Então primeiro eu fui fazendo o depósito desse produto e eu queria que essa base ela entrasse bem na pele dela. Então depois eu vim com a ajuda de uma esponjinha, fui depositando, empurrando essa base para dentro da pele dela, deixando esse acabamento bem fininho. Não passo base na olheira, é uma coisa que, assim, eu sinto que marca muito mais, que evidencia muito mais, então eu sempre dou preferência a fazer o uso de corretivos para essa região. Então, eu fiz uma camada generosa de um corretivo da Catarine Hill, camuflagem líquida na realidade, e já fui espalhando esse produto rapidamente pelo rosto dela, porque esse produto seca muito rápido. Então, se a gente deixar ali acumulado pra fazer foto, pra fazer aqueles contornos perambulantes assim,
não dá certo, porque vai secar e você não vai conseguir esfumar depois. Então, aproveitando que esse produto tá molhado, já passo ali abaixo dos olhos e aproveito também para neutralizar a parte da pálpebra, que é onde vai vir as sombras. Depois dessa parte cremosa feita, a gente começa os contornos. Então, agora com o contorno da Maquia na cor Noir, eu venho trazendo os contornos pro rosto dela, voltando às sombras e trazendo essa região do rosto dela, do contorno, com mais proximidade com o restante do colo. Então, vocês podem ver que essa coloração de contorno tá bem mais harmônica com a parte do pescoço dela do que a base, por exemplo. Então, depois que eu já trouxe esses contornos, a gente vem com blush. Também usei o mesmo pincelzinho e usei a esponjinha para tirar o excesso e qualquer marcação. Usei esse pincel somente para depositar o produto e a esponjinha para tirar as marcações. Como a Maria Eduarda ela é ruiva, eu usei os tons próximos ao cabelo dela. Então, eu sempre busquei tons um pouco mais quentes, um pouco mais alaranjados, para ornar tanto com o cabelo quanto com o subtom da pele dela também, que tende ali a um amarelo mais alaranjadinho. Para pó, eu usei esse pó da Catarine Hill, essa aí é a cor mais clarinha do pó deles, e eu depositei esse pó em todo o rosto. Então, primeiro a gente tira bem as marcações e depois vem pressionando esse produto contra a pele para que a pele possa absorver muito bem e é que essa maquiagem possa durar o dia todo. No caso dessa maquiagem, ela foi feita por um editorial. Então, eu fiz a maquiagem dela pela manhã, o horário mais ou menos ali da manhã, 11 horas. E depois a gente passou a tarde toda com essa maquiagem, porque ela precisava fazer fotos lá no salão do editorial. Selei toda a parte de contorno com esse contorninho da Catarine Hill, em pó compacto. E depois eu venho com um blush da Bruna Tavares, também mais alaranjadinho por cima do blush que a gente aplicou. Eu selo tudo com pó, menos a região de contorno e blush, para que esses produtos tenham mais fixação depois. E é assim que fica o resultado. Ele é um blush muito bonito com micropartículas de brilho, então já dá aquele glowzinho que a gente gosta. Para tirar o excesso do pó, eu volto com um pó compacto, esse é o pó banana da linha Bruna Tavares, e só vou varrendo realmente o excesso de pó para ficar bem viçoso. Para iluminador, eu usei essa paletinha da Mariana Saad com a Oceane, a Face It All. Usei esse tom de iluminador mais clarinho. Ele é muito bonito e brilha igual um pigmento. Então, eu concentrei ele aí na região desse ossinho zigomático, na pontinha do nariz e um pouquinho no queixo também, para dar um brilhinho maior para essa nossa pele. Depois, a gente já começa a parte dos olhos. Comecei preparando os olhos dela com um pouquinho de corretivo. Esse corretivo também é da Catarine Hill, é a cor número 1. E ele vai ser excelente para preparar a pálpebra para receber a sombra que vem logo em seguida. Nos olhos, eu também priorizei por umas cores de sombra um pouco mais quentes. Então, eu peguei essa paleta da Morphe, do James com a Morphe, e comecei a fazer um esfumado um pouquinho mais na diagonal. Então, comecei a concentrar essa cor aos poucos, sempre esfumando em movimentos ascendentes, para deixar esse olho um pouco mais gateadinho. E em tons quentes também. Como eu falei, eu queria essa maquiagem bem harmônica com o cabelo dela, com a pele dela. Então, eu queria realmente uma maquiagem bem monocromática. Então, eu comecei a abrir um pouquinho dessa sombra, um pouquinho em tons quentes. As mesmas cores eu usei na parte inferior para fazer um esfumado e já aproveitei para linkar a parte de baixo com a parte de cima, deixando aquele alongadinho bonitinho que eu gosto de fazer, aquele acabamento um pouquinho mais profissional para nossa make. Depois da primeira cor, eu já vim com uma segunda cor, um tom de marrom também quente, só que para trazer um pouquinho mais de profundidade para esse olho. E a mesma cor que eu uso em cima, eu uso embaixo também. Depois, eu já venho com o brilho, eu usei esse pigmento da Ludurana, esse é a cor 7, se eu não me engano, e eu fui construindo camadas desse pigmento, então eu fui construindo ele aos poucos, porque eu acho que esse brilho, essas partículas de brilho, é uma coisa que as noivas pedem muito e remete muito a essa maquiagem de noiva, né, esse glow. Depois, eu venho fazendo um recorte nessa parte. Eu gosto desse recorte mais suave, mais sutil, e eu acho que dá uma diferença pro acabamento da maquiagem, principalmente pra noiva que quer um olho mais gateadinho. Quem gosta muito de arredondado já não recomendo isso não. Pra linha d'água, eu usei uma pastinha de sobrancelhas, essa da Colourpop. Coloquei aí só pra dar um pouquinho mais de definição pros olhos dela e já parti pra sobrancelha. Como ela tem um cabelo ruivo, eu usei um corretivo um pouco mais escuro pra fazer essa sobrancelha. Então eu comecei primeiro bagunçando a sobrancelha dela, puxando de um lado pro outro pra pintar bem o pelo. E depois eu vim com uma sombra, a segunda sombra que eu usei no olho dela, que era um marrom mais quente,
só para trazer um pouco mais de definição e preenchimento para essas sobrancelhas. Para cílios eu usei um modelo bem leve, bem delicado, não fiz delineado de acabamento, eu queria o olho dela bem levinho, então eu só coloquei os cílios e eu fiz um delineado no canto interno para dar a impressão que esse cílio começa desde o início do olho. Então eu não fiz um delineado de acabamento pra botar aí, porque eu queria realmente mais leve. Esse é o delineado que eu falei que eu fiz, ele só vem no canto interno e ele dá a impressão de que o cílio começa desde o início do olho. Então eu peço pra ela olhar pro canto oposto que eu vou passar o delineado e venho passando só no comecinho do olho dela pra dar a impressão de que esse cílio começa desde o início, tá vendo? Ficou um efeito bem bonito e bem levinho. Por último, mas não menos importante, eu vim com o batom. Esse é a cor Diva, da marca 13. Eu me surpreendi com a durabilidade desse batom. Por quê? Ela almoçou aqui e tudo, e quando eu vi, a gente nem precisou fazer retoque. Foi um batom que durou muito, durou a tarde inteira. E primeiro eu fiz o contorno, usei bastante produto e tudo. Fiz a boca dela, depois eu passei um pouquinho de corretivo só no centro pra dar uma clareada. Mas eu gostei muito da cor desse batom. Ele é um tom quente, muito bonito e muito confortável nos lábios, além de durar horrores. E eu fui aplicando esse batom com a ajuda de um pincelzinho descartável. Esses pincelzinhos descartáveis eu compro na Shopee, compro bastante e eu uso eles sempre, sempre, sempre para atendimento. Por último, mas não menos importante, um sealer da Daisy Peroso. Esse produto ele é incrível para a durabilidade da maquiagem também. Lembrando que ele sozinho não faz milagre, tá? Então você precisa investir numa preparação de pele bem boa, bem resistente, para finalizar com ele. E esse produto ajuda bastante a gente ter mais durabilidade e é super indicado, eu indico muito, para noivas e também para clientes no geral, madrinha, formanda. E esse foi o resultado final da maquiagem, espero muito que você tenha gostado. É uma maquiagem super atemporal, uma maquiagem leve que você consegue escurecer se for o desejo da sua noiva. E eu vou mostrar como ela foi fotografada, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho das fotos do editorial. Então esse foi o resultado do editorial, tá vendo? É uma maquiagem que marca bastante os olhos, mas ao mesmo tempo fica uma coisa delicada, fica uma coisa mais sutil. Um beijo e até o próximo vídeo.